Fala galera, tudo bem? Bom, a gente está começando aqui mais um podcast, Precast, né? Nosso Precast, o podcast do Prefabricado. E hoje, antes da gente começar, eu queria pedir para todo mundo compartilhar esse vídeo, curtir, comentar. Então você tem um grupo aí da sua empresa aí, da sua fábrica, manda para a turma, compartilhar o conteúdo. A gente está sempre divulgando conteúdos aí legais aí do setor, do segmento. Acho que é muito importante a gente continuar aí espalhando aí o conhecimento. Bom, e hoje estou com dois feras aqui, grandes amigos meus aqui, Eimar e Igor. Muito obrigado, senhor. É nóis. Pela presença. Tamo junto. É isso aí. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí de manutenção. Essa palavra tão sórdida, né? Que o pessoal às vezes não sabe nem bem o que é. Até arrupia os cabelos do braço. É, exatamente. Mas aí, antes de a gente começar a falar, eu queria que vocês contassem um pouquinho aí da trajetória de vocês dois. 1 minuto só. Coisa... Não, tô brincando. Fica à vontade aí, pô. Vai lá, quer começar? Tá. Começa pelo mais forte. Então eu começo. Isso. Então, prazer a todos aqui do podcast. Meu nome é Eimar. Minha trajetória é muito parecida com a do Carlos, todas nossas aqui, né? Tá bem próximo, então... estudei eletromecânica aqui em BH no Cefet, fiz curso técnico, depois fui para engenharia, fiz engenharia mecânica. Trabalhei um tempo na área de projeto e depois resolvi ir para a área industrial. Sempre tinha essa vontade porque a área de projetos era muito sazonal e eu acredito, e a indústria é uma função, eu acho que o cargo da indústria muitas vezes ele é multidisciplinar, envolve, por mais que seja manutenção, tem várias outras habilidades ali, soft skills, vamos dizer assim, que a gente precisa aprender, e eu acreditei que na indústria poderia começar. Ter esse conhecimento foi quando a gente foi para a Premo, né? Então, que a gente se conheceu, todos nós aqui, começamos a trabalhar. Trabalhei na Premo um tempo com o pessoal, depois eu fui para outras empresas, fui para a área de refratário, depois trabalhei na Regap, na Petrobras, né? Na Petroquímica, até que depois a gente veio trabalhar a criar as duas empresas aqui, a Manutenção em Ação e a Melvin, para poder ajudar as outras empresas a solucionar os problemas de manutenção que a gente vivia nos últimos anos, né? Basicamente é isso. Seu Igor. Vamos lá. Sou natural de Juiz de Fora. Carioca, né? Então, eu Entendi. dei a pausa para piadinha, né? Isso. Eu fiz técnico também na Federal de Juiz de Fora, técnico em mecânica. Depois fiz engenharia mecânica na Federal de São João del Rei. Pós-mestrado, sempre especialização em manutenção. E a vida inteira eu trabalhei com gestão de manutenção. Então, também comecei já direto na manutenção, mas comecei num projeto, na época eu estava estagiando na Vale, então me deu uma boa bagagem assim, do que a gente usa até hoje, porque foi o suprassumo da gestão naquele momento. Eles estavam com uma implantação chamava Proativo, que era uma forma que eles arrumaram de padronizar todas as plantas da Vale no Brasil inteiro para fazer a mesma forma de gestão de manutenção. E aí depois eu trabalhei numa empresa de consultoria e depois chegamos na Premo, né? Que aí foi empresa de pré-fabricado, mais de 50 anos de existência na época, não tinha nada de manutenção, puramente corretiva, uma equipe grande, né? Devia ter, assim, não pequena, né? Devia ter, sei lá, umas 30 pessoas já na época ali da área de manutenção, mas era totalmente quebra-conserta, que a gente soube muito bem como que funcionava lá, e aí a gente implementou toda essa metodologia de gestão, tudo. Interessante que isso aconteceu em 2009, 2010, e agora, mais de 10 anos depois, foi criado o Melvin, que é um software de gerenciamento de manutenção, que inclusive temos alguns clientes na área de pré-fabricados, sou eu e o Eimar, né, sócios dessa empresa, e a Manutenção em Ação, que é de ensino de cursos online, MBA, cursos presenciais, tudo, na área também de manutenção. Então, depois passei por outras empresas, depois da Premo, mas o fato é que hoje a gente continua trabalhando com manutenção, acho que é esse, né, esse é o karma. Não tem jeito. Mas é muito gratificante hoje trazer soluções para as dores nossas que a gente viveu a vida inteira, né? Então, Entendi.
Por isso que, ainda que tenha os desafios de empreender e tudo mais, Eu acho que pro caso deve ser a mesma coisa pra gente, né? O problema não é trabalhar com pré-fabricado, não é trabalhar com manutenção. Às vezes a rotina da empresa, que às vezes tem os desafios diários, que às vezes a gente vive constantemente, que é a grande dificuldade, né? E assim como vocês, a gente também resolveu, cara, como eu ajudo o meu parceiro de trabalho ali a não ter as dores, os problemas que eu tinha lá, para poder ver se facilita a vida do cara, né? Porque esse que é o desafio diário, que às vezes é o que mata a gente, né? E é uma meia gestão, né? Uma meia tipo a supervisão, que não é nem totalmente estratégico, tático, mas tem uma parte do operacional. Então você ainda pega muito no sistema, tudo. Então dói aquela dor de usuário do sistema também. Entendi. Então é esse tipo de coisa que talvez o gerentão não veja. Não dói não tanto vive, nele. né? Mas viver uma vida inteira assim já dói, né? Eu queria começar a conversa numa definição, porque às vezes assim, o nosso público é diverso. Então a gente tem empresas de grande porte, de pequeno porte, empresas que estão começando agora. Vocês conseguem definir o que seria manutenção? O que é manutenção? Quando a gente fala assim, manutenção, o que é isso? Vamos lá, manutenção deriva de duas palavras em latim, que é manus e tenere, que significa ter à mão, ou manter o que se tem. Mas, na verdade, hoje o conceito está muito mais amplo, né? Então, manutenção não é só manter o que se tem. É melhorar o que se tem, né? É trazer maior performance no que se tem. Então, antigamente era de fato, vou manter em funcionamento o meu equipamento. Hoje, o conceito da manutenção é muito mais não somente cuidar da saúde do equipamento, que é diferente de manter o equipamento funcionando, cuidar da saúde dele, mas tirar a melhor performance possível desse equipamento. E aí, melhor performance não é maior produtividade, necessariamente. É uma produtividade que eu ainda continuo cuidando da saúde, mas que eu continuo, né, trazendo a maior produção possível, por exemplo. E previsibilidade também, né? Previsibilidade de parada e tudo mais. E de própria produção. Por que eu estou perguntando isso? Porque tem muita gente que confunde. Às vezes chega e fala assim, quem que é esse pessoal de manutenção? Aí fala, é aquele cara ali que eu ligo e ele vem. Uhum. Tanto com qualquer coisa. Como a gente lida com software, geralmente você fala assim, tem um cara que é do TI que vai trazer e vai arrumar o computador. Uhum. Né? Justamente para que não exista confusão entre o que é consertar alguma coisa e manter alguma coisa. Por isso que eu perguntei para você sobre a definição. Isso rola com essa confusão? No meio do conceito, mesmo de quem já trabalha com manutenção, acha que faz manutenção, mas na verdade ele não está fazendo. Ele é um consertador. Existe ou não? Total, né? Eu também, com certeza. Acho que principalmente quando você trabalha numa empresa que o índice de corretiva ele é muito alto, né? A gente costuma dizer que você tem os super-heróis ali, né? Que é o cara que a máquina quebrou, o cara bota a capa, não, eu vou bater no peito, eu vou lá resolver aquele negócio. Entendi. De fato, em alguns momentos é necessário que você tenha essas pessoas com essa habilidade, porém não é sustentável você viver nessa correria e nessa loucura o tempo inteiro, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas se eu vou criar um planejamento, tem cara que tá preocupado, tem cara que gosta da hora extra, o cara quer ficar até tarde, então para ele é bom, porque ele quer, na verdade, receber mais ali e tal. O cara já considera que no salário dele vai ter X horas extras ali no final do mês. E, na verdade, a manutenção vai um pouco mais além daquilo, que é, na verdade, você trabalhar de fato, só que você trabalhar de uma maneira mais inteligente, que é você conseguir prever quando você vai parar, você conseguir identificar antes da falha o que vai acontecer. Só que todo esse processo também gera um outro trabalho. Você vai trabalhar da mesma forma, mas não é que você vai deixar de trabalhar. O negócio é que você vai trabalhar de maneira mais inteligente e sem aquela ansiedade, né? Que pelo menos eu não gostava, né? É o dono da fábrica que vai estar no pé do ouvido ali, ligando para você, mandando mensagem. Às vezes o gerente ali da produção, o supervisor, que vai mandar mensagem para você o tempo inteiro. E, cara, assim, tem gente que gosta de trabalhar desse jeito e se sente feliz assim, né? E tá tudo bem. Só que eu não gostava de trabalhar desse jeito. E não é melhor para a empresa, né? Não vai trazer os melhores resultados para a empresa. É o mesmo assim, fazendo uma analogia, porque a gente não para pensar, a rotina às vezes embaça um pouco a visão. Mas é como pensar o seguinte, o carro, tem um selinho ali no carro que fala que a cada 10 mil quilômetros tem que trocar o óleo do carro.
Supondo, comprei um carro zero. Velho, não vou trocar isso. Só vou ficar completando e deixa arder. Tá bom, aí deu 10 mil quilômetros, nada aconteceu. Nada, ok. Deu 20 mil quilômetros, não precisou nem completar o óleo, nada aconteceu. Vou 30 mil, completei o óleo, nada aconteceu. Aí chega com 50 mil, o motor funde. E isso que acontece muito em indústria. Muito, mas muitas vezes, porque pela falta de conhecimento que a cada 10 mil quilômetros tem que trocar o óleo, pela falta principalmente de controle em fazer esse controle a cada 10 mil quilômetros, que geralmente equipamentos industriais a gente faz por tempo calendário mesmo, semanal, mensal, quinzenal, mas não tem esse controle, então acaba passando batido. Então, por tudo isso que chega nessa, né, no que o Eymar falou, nesse cenário de tá trabalhando na correria, sem previsibilidade de quando que ela vai produzir, quando que ela vai parar, tudo isso. E é o que o Eymar também falou, assim, na verdade, toda essa gestão de manutenção dá trabalho, mas gera um resultado positivo para a empresa. Conta aí para mim, então, como é que vocês chegaram, então, porque a gente está falando aqui de uma empresa que lida com pré-fabricador, com uma empresa que lida com manutenção. Como é que vocês chegaram nessa... Conta a historinha aí, como é que vocês se encontramos no pré-fabricado. Como é que foi lidar com isso, a manutenção do pré-fabricado? Essa jornada. Como é que ela começou? Vamos lá, eu vou e passo a bola pro Eymar Tá. na continuidade, porque cronologicamente eu Não, mas não vim precisa ser primeiro. cronologicamente, porque como que foi esse Porque, casamento aí? Na verdade... Você já trabalhava com manutenção. Eu não. Exato. Então, beleza. Eu não. Você já trabalhava com manutenção. trabalhava. E assim, a gestão de manutenção, a espinha dorsal da gestão de manutenção é a mesma. A gente pode fazer a manutenção de um edifício ou de uma empresa de pré-fabricado ou de uma siderúrgica. A espinha dorsal é a mesma. E eu vinha de outras empresas. Na minha última experiência, antes de ir para o pré-fabricado, eu estava como consultor. E consultor, você fala o que deve ser feito, você está com as melhores práticas ali, você está munido de várias ferramentas. Mas você fala o que deve ser feito, mas você não tem muita autonomia de falar assim, faz. Então, você não tem a gestão sobre o seu comando, né? Você não é um gerente, você não está mandando... Você não tem uma equipe. E aí, quando eu fui nessa oportunidade, no caso foi em 2009, para mim, como um desafio pessoal, eu pensei, cara, aqui eu vou conseguir me provar que tudo aquilo que eu falava para o pessoal fazer, de fato dá resultado. Entendi. E eu tinha autonomia de falar, eu tinha uma equipe, tinha autonomia de falar como que iria ser feito, etc, etc. Aí, assim, parênteses para chegar no Eymar foi que, chegando lá, a primeira coisa é montar um planejamento. Não tinha um planejamento. Não tinha nenhum computador na área de manutenção, muito comum, principalmente em pequenas empresas ainda. E aí eu já tinha tudo na cabeça, já chegamos com o cronograma, já estava alinhado com, inclusive, a gerência industrial, com a produção e tal, o que seria feito. E a gente iria construir um planejamento de manutenção, que na verdade são pessoas ali para trabalhar numa parte administrativa da manutenção, mas que organizasse tudo e tirasse o maior proveito de toda a mão de obra e fazer toda a gestão. E aí, pelo tamanho da empresa, da equipe, eu já falei, não, a gente vai precisar de 2 pessoas. E uma a gente pegou internamente da equipe de execução, era o Jonas, que trabalhava na elétrica. Não, vem cá, você vai ser o planejador. O planejador de manutenção, no caso, é aquele cara que provê os recursos. Eu preciso desse material, contratação desse serviço, etc. Então, um cara que tem que ter um conhecimento de área muito grande e tudo. E tinha o programador. A gente separa aqui planejamento e programação. Planejamento provê o recurso, programação coloca numa linha de tempo. Então, o programador é aquele cara que faz o cronograma semanal e sempre está adiantado uma semana à frente, fazendo o cronograma da próxima semana. Sempre trabalhando no cronograma da próxima semana. Que é um cara que não precisaria necessariamente de um conhecimento muito técnico aprofundado quanto o planejador, mas que no mínimo ali fosse da área técnica e tal, e que principalmente tivesse um perfil de entrega, de disciplina de entrega muito grande. Porque se não tivesse, não ia funcionar, o cronograma não ia ficar pronto. Então, na época, eu lembro que eu me preocupei muito mais com o perfil da pessoa do que o conhecimento propriamente dito.
E aí entrou o Eimar. Mas foi tranquilo você começar? Tipo assim, eu digo em termos de cultura. Porque a gente está falando de uma empresa que estava lá, trabalhando já há 50 anos, teoricamente, sem ter esse tipo de equipe, e de repente chega lá o Igor lá para poder trazer. Como é que foi essa... Foi muito fácil, né? Foi muito simples. Uma promessa de 50 anos, tranquilo, né? Todo mundo aceitou de primeiro. Porque é um conceito, né? Na verdade, assim, tinha o Carlão. E o Carlão era o cara que conhecia tudo de todos os equipamentos. Que não sou eu. Que não é você. Era o encarregado de manutenção que tinha 35 anos de empresa e eu 27 de idade. Então, eu fui para ser chefe dele ainda, né? E isso já no primeiro dia eu falei assim, putz, sabe assim, cara, isso vai ser um desafio do caralho. Só que ao mesmo tempo, assim, você pode ficar brigando com o cara ou você pode trazer o cara pro seu lado. Pô, o cara conhecia tudo de todos os equipamentos, pra que eu ia brigar com o cara? Muito pelo contrário. Só que você só consegue mostrar às pessoas aquilo que só você tá vendo ainda com resultado. Assim, com a coisa se concretizando. Então, beleza, eu já tinha passado, já tinha visto, na minha cabeça, tipo o Walt Disney antes do parque. Não, na cabeça dele já estava o parque. Pronto, Mas na cabeça de ninguém estava o parque. Então, beleza, eu sabia que funcionava tudo. Mas aí trazer as pessoas foi outra coisa. A primeira coisa que a gente fez foi planejamento. Então, assim, meu primeiro desafio naquela ocasião era: nós temos que dar resultado o quanto antes. Quando você está numa situação assim que é 100% corretiva, você não é falando assim, vamos implantar preventivo, os equipamentos param de quebrar. Não é assim que funciona, continua quebrando. Então, uma coisa que traz resultado muito rápido é você ser mais ágil nas corretivas, porque você já libera o equipamento mais rápido. E uma das coisas que a gente fez foi olhar as ferramentas de todo mundo, olhar caixa por caixa de ferramenta para ver o que o pessoal tinha ou não tinha, etc. E assim, ninguém tinha nada. Então, isso a gente trabalhou bastante. E, em paralelo, o planejamento. Então, eram duas coisas que tinham que ir em paralelo para, assim, corretivo eu estou tratando melhor do que eu tratava antes, porém, a preventiva está vindo em paralelo aqui, já construindo os planos de manutenção, etc, etc, para que a gente faça essa migração da corretiva para a preventiva. Aí, assim, só para passar a bola pro Eimar, para ele falar um pouco da visão dele. Aí que entrou o Eimar na parte da programação. Que aí o Eimar veio... Eu acho que foi a primeira pessoa de fora que a gente trouxe. Depois a gente fez algumas trocas, mas não teve uma pessoa de fora para assumir uma nova posição, a não ser eu e o Eimar. Que eu vim com... O Jonas veio de dentro de casa, né? Já era funcionário. Então, apesar de uma função que não existia diferente, ainda. Ok. Veio de dentro. Eu fui uma posição que não existia ainda e veio de fora, e o Eimar também. Aí o Eimar, enfim, aí vai lá. Assim, pra mim, eu lembro que o Igor me convidou para trabalhar com ele porque eu estudei com a esposa dele, a gente fez curso técnico junto, e aí eu lembro que foi no meu churrasco de comemoração de aprovação do vestibular que foi a minha entrevista de emprego. Entendi. Então, eu lembro que... Você para de escolher gente assim. Aí, deu certo, não. Estamos juntos até hoje aí. E aí acabou que eu lembro que ele chegou para mim e fez a proposta e, cara, eu lembro que financeiramente eu não estava trabalhando naquele momento, mas eu tinha uma oportunidade de voltar para a empresa onde eu estava, que eu parei para poder estudar para o vestibular. Aí uma vez que eu tinha passado, precisava voltar para o mercado e aí ele tinha feito uma proposta para mim que inicialmente era menos. Aí eu lembro que ele deu uma... putz, eu não consigo chegar nesse valor, empresa mudando cultura, como que eu já vou chegar? Já estou trazendo alguém de fora, colocar o salário... Eu falei assim, cara, se você conseguir isso aí pra mim, já tá ótimo, porque eu queria uma oportunidade para entrar na indústria e eu sabia que eu não tinha conhecimento. E eu falei com ele assim, cara, se você estiver disponível para me ensinar, eu tô disposto a aprender e eu tô com você lá e beleza. Porque todo o processo foi baseado no perfil, não no conhecimento técnico. Sim. Porque o programador tem que ter esse perfil muito aguçado. Conhecimento técnico não era problema, a gente ensinava e etc. É a segunda preocupação. É a segunda preocupação. E aí acabou que eu lembro que ele falou assim, cara, beleza, ok, mas eu quero que você vá na empresa para você conhecer a empresa, né? E foi engraçado, porque o Igor, ele por ter uma experiência industrial maior do que a minha, cara, foi uma visão totalmente diferente. Então, a primeira vez que ele foi, ele fala assim, cara, eu cheguei lá e tipo assim, putz, velho, tem muita coisa sucateada aqui, tem muita coisa que a gente tem que melhorar, tem muita coisa que não tá boa.
E eu já cheguei assim, caramba, vai ter tudo que eu vi na escola, tem aqui e mais sofisticado. Entendi. Entendeu? Então a visão foi um pouco diferente. Mas eu vi ali uma oportunidade muito grande de fato aprender, porque eu acho, assim, na verdade, hoje, eu tava até o Igor contando aqui, aí passa um filme na cabeça quando a gente está sentado aqui, né? Cara, hoje para mim, a experiência mais importante da minha vida empresarial para construir o que a gente construiu hoje veio dessa experiência lá. Com certeza, a minha também. De fato, porque assim, hoje a gente, por exemplo, né, a nossa escola de treinamentos, cara, a gente ensina o que a gente aplicou lá e que em um ano a gente saiu do setor que tinha recebido a não certificação da ISO para a melhor pontuação da empresa inteira de todos os setores na época. E o auditor fez questão de falar assim, destaque para processo de gestão de manutenção. Nós temos o print salvo do e-mail que o RH mandou até hoje guardado. Legal. Com a nota. Comunicado, né, interno e tal. E depois o software é a mesma coisa, sabe? Tipo assim, fui muito focado naquela época. Então, assim, assim, né, para quem está na região, na grande BH como a gente aqui, a tendência de você ir para a região metropolitana é muito grande. Então, eu praticamente, a minha vida inteira eu trabalhei fora. Imagina, né? Eu já tinha que pegar 2 ônibus, só que eu ainda tinha que ir para Vespasiano para poder trabalhar, que era longe pra cacete, velho, para mim. Não tinha carro, eu tinha que pegar ônibus, eu pegava carona com o Igor na época e tal. Então, acabava que era uma distância, porém, cara, foi a oportunidade, porque às vezes a gente quer ou o melhor emprego, às vezes ou o melhor salário, ou enfim. E na verdade, foi aonde na verdade eu aprendi isso tudo. Eu tenho até uma marca no braço aqui até hoje, ó, que eu lembro, que era uma máquina de solda que estava tampada com uma chapa de metal, porque estava começando a chover, e eu estava fazendo cadastros no caderno, cadastros de equipamento, saí correndo e eu cortei meu braço lá. E minha filha até hoje falou, papai, que machucado é esse, papai? Que machucado é esse? Então, assim, eu acho que para mim foi muito bom e assim, de certa forma, foi difícil um pouco também, porque que eu acho isso natural muitas vezes na indústria, porque quando você entra num lugar que você não tem conhecimento, a pergunta primeira que acontece é, por que esse cara veio para cá e não subiu alguém para essa posição? Entendi. É uma coisa que acontece muito, né? Com certeza é amigo do chefe, porque o cara veio para cá e alguma coisa do tipo, entendeu? E isso, acho que isso acontece em todos os tipos de empresa. Mas o fato, quando você consegue, né, lidar, igual o Igor falou, você lida com uma pessoa mais velha, que você vê que você quer ajudar, você tem uma humildade ali de chegar, cara, me ensina isso aqui, realmente eu não sei, eu tenho que aprender. Eu acho que faz parte do processo de cultura, porque quando você quer fazer alguma coisa de goela abaixo, de chegar pro cara e falar assim, cara, eu fui contratado para isso, a minha experiência é essa, eu sei que isso aqui funciona, nós vamos sentar e vamos fazer. Cara, não vai acontecer. E o Eymar tocou num ponto interessante, que é o seguinte, respondendo a sua pergunta, como é que você trouxe o pessoal para né, uma cultura de 50 anos e tal, como é que você trouxe o pessoal? Quando a gente foi olhar caixa de ferramenta por caixa de ferramenta, eu escutei de quase todo mundo falando assim, é mais um que vai vir aqui, veio e não vai me dar as ferramentas que eu preciso. E falava, você pode até tentar, mas você não vai conseguir aqui não. E aí quando chegou a caixa de ferramenta para todo mundo, com ferramenta novinha, não sei o quê, e a gente com um checklist para falar assim, ferramenta tá boa, tá ruim, se tiver ruim vai ter que descartar e comprar outra nova e tal, mas é sua responsabilidade, não perde também não, porque, né? Então, quando chegou isso, já foi assim... Mudança, né? Uma mudança gigante, uma mudança para os caras falarem assim, cara, os caras estão querendo nos ajudar, velho. Finalmente chegou alguém que vai nos ajudar aqui. Porque assim, não é... Às vezes faltava crédito, né? E também assim... Faltava o crédito. Cara, o Carlão, mais uma vez, citando o Carlão, não você, mas o da manutenção, cara, o coração enorme, gigante, apesar de ele ser broncão, não sei o quê, mas era um cara que ele nunca quis atrapalhar ninguém. Quer dizer, no tempo que eu tive lá, de forma alguma. Mas era um cara que também não entendia que isso ia trazer mais agilidade, por exemplo. Enfim, tá na rotina, não tá preocupado com isso. E a cultura que às vezes você acha assim, cara, a vida inteira eu trabalhei assim, eu era MacGyver vamos aqui. Economizar para a empresa, não vamos comprar ferramenta, por exemplo. Entendeu? E, cara, e tem uma situação que o Igor, eu aprendi com ele lá nessa empresa, e que eu tava discutindo a gente estava discutindo uma situação de um cliente nosso essa semana, e eu contei esse caso na segunda-feira na reunião nossa.
que, às vezes, quando a gente passa por algum processo de auditoria interna, quando a gente passa por algum processo que a gente tem que mostrar qual que é a necessidade que a gente tem das coisas, ao invés de mostrar, as pessoas escondem, com medo delas, na verdade, falar assim, cara, mas se eu mostrar, meu processo está ruim, não está bom, e eu falo assim, cara, mas eu tenho que mostrar na auditoria, porque eu preciso mostrar para as pessoas que a gente não vai ter a certificação, que eu preciso de recurso para implementar todo o processo para a gente poder chegar ao resultado que a gente quer. E não maquiar a fábrica porque o auditor está passando, não sei se já aconteceu com você, né? Cara, corre aí, porque daqui 2 horas vai ter uma visita do cara aqui na empresa, arruma o pátio, aí você Limpa pega... tudo. É mecânico com vassoura na mão, limpando o negócio, jogando serragem em óleo ali, muitas vezes porque o negócio está vazando. Então, a gente precisa, na verdade, assim, até uma frase que um outro gestor que eu tive, né, um gerente de produção, eu trabalhava com CAPEX na época, em outra empresa, eu falei assim, cara, você não pode ser o primo pobre. O primo pobre é aquele cara que, bicho, você precisa de R$100, o cara vai pedir 10, porque o cara tá com medo de pedir recurso, e você precisa pedir recurso, a gente precisa saber, às vezes, o julgamento que você tem de que, não importa, cara, na verdade é. E às vezes, assim, às vezes a gente faz uma comparação, talvez, da empresa com a comparação nossa, às vezes a gente está num momento de vida, que às vezes, putz, mas, cara, sei lá, R$10.000 é grana demais. Cara, para a empresa isso não é nada. O recurso, o benefício que você vai ter que ler é muito grande. É muito maior. Muito maior. Então, assim, eu acho que você chegar num lugar onde você vai ter a humildade de entender, de conversar com o pessoal, olhar para eles de fato, né? Porque eu acho que muitas vezes, vou dizer pelo menos o cara da manutenção, às vezes os caras são carentes, porque os caras não são ouvidos muitas vezes. Não é de chegar... O Igor, quando o caso da ferramenta, tinha várias pessoas que trabalhavam com a ferramenta deles. De casa. Essa é minha. Aí eu até brinquei assim, sua não, da empresa, né? Não, trouxe de casa. Eu mesmo passei um aperto lá porque eu perdi uma chave de fenda do Carlão uma vez. Entendeu? Lá uma vez eu perdi a chave de fenda do Carlão. Você perguntando todo mundo, cadê a chave de fenda do Carlão? E era dele. E era dele. Nossa. Eu sei, os caras são tão foda que todo mundo ficou sabendo do meu aperto. E ninguém falou Alguém nada. achou, mas ninguém falou nada. Quieto, Aí eu achei no final do dia. Aí eu fui e entreguei pra ele. Você passou o aperto, não passou? Ele já sabia há muito tempo. Ele já tinha passado muito tempo. Mas eu acho que o processo é esse. E assim, é claro que quando a pessoa, às vezes, está numa situação que ela vive aquilo ali, cara, a gente tem a tendência a achar que a nossa realidade é aquela, não tem alguma coisa diferente que vai acontecer. Então, é difícil fazer essa alteração de processo, de aceitação. Mas se você não trouxer o time, né? A gente fazia os DDS lá, cara, a gente começou a conscientizar o pessoal. Cara, por que é importante você preencher a ordem de serviço? Cara, quando você vai no hospital, o cara não pede o seu histórico do que você tem, se você tem algum exame. Cara, o equipamento é a mesma coisa. Qual que foi a última vez que você fez? Qual que foi a última vez que você mexeu? Mas também tem um negócio nisso que o Eymar tá falando. A gente começou pelas pessoas que estavam mais abertas. É isso aí. Para fazer um efeito manada nas que estão mais fechadas. Ou seja, tem 20 pessoas lá. 15 fazem, 5 não, as 5 ficam incomodadas. Fala assim, só eu que não tô fazendo? Deixa eu fazer esse trem. Entendi. Entendeu? Então, tem isso também. A gente colocava o cronograma, não sei se você lembra, do lado de fora da sala, em A1, né? Era. E pregado na parede. E eu falava assim, cara, eu não tô vendo nada rabiscado no cronograma, velho. Rabisca lá, dá ok e tal. Aí, ok. E aí, de um determinado cara que tava no project, então tinha uma faixa assim, com a mesma executante, sem nada. Aí o cara ficava incomodado. Então, por exemplo, o Eduardo, que era mecânico de autos e industrial, excelente mecânico. Mas, velho, o cara tinha mais de 50 anos de carteira assinada e nunca tinha preenchido uma ordem de serviço na vida. Então, ele foi o último dos últimos. E o que eu tinha pra falar com o cara, velho? O cara é excelente, uma humildade, uma educação, não sei o quê. Então, assim, eu não vou ficar brigando com o cara porque o cara não preenche a ordem de serviço. Mas a gente vai de um lado, de outro, cercando até o cara falar assim, não, velho, todo mundo faz, é bom, tá me ajudando, então, porra, vou fazer. E um ponto que aconteceu também, que assim, me perguntaram recentemente, Neymar, como que eu faço para poder estimular o meu time a fazer, por exemplo, a preencher as OS e tudo mais? Uma coisa que a gente fez lá, cara, é começar um elogio sincero pra galera no DDS, velho. Todo mundo quer ser reconhecido pelo seu trabalho. Lógico. Entendeu? Todo mundo quer de alguma forma. E, cara, se ser elogiado na frente do seu time inteiro. Então, tipo assim, a gente não chegava lá e não falava mal da galera. Mas, galera, eu queria destacar hoje, tá? O fulano de tal e o fulano. Semana passada eles preencheram todas as ordens de serviços. Eles marcaram lá no quadro também. Isso ajudou a gente nisso, tal.
Mas mostrar também o motivo pelo qual isso é importante. Exatamente. Graças a isso, a gente conseguiu isso. Resolver. Porque se não tivesse isso, a gente não conseguiria. Entendi. Tipo, a manutenção tá boa ou tá ruim? Cara, ninguém vai saber se não medir, se não mostrar por indicadores. Então, o repasse também do elogio que fez a mim, como representante da manutenção, muitas vezes pela operação, tudo, eu repassava e falava assim, isso só é possível os caras elogiarem porque a gente está medindo, porque a gente isso, aquilo, e é mérito de todo mundo aqui. Tem uma situação, porque a gente está falando de uma empresa que fazia no mês aí 3 mil, 4 mil metros cúbicos de concreto, né? Aí eu queria pedir para vocês o seguinte, a gente tem clientes de vários portes. Tem empresa que faz 4, 3, 2, 1.000, 500, 200. O que vocês dariam, por exemplo? Minha empresa está agora aqui, não tem nada. Por onde que eu começo? Eu entendo que é importante eu ter um equipamento bem mantido, ter uma disciplina de manutenção, mas eu não sei de nada. Eu quero começar agora. Por onde que eu começo? Vou começar com um caso que aconteceu. Tá, legal. Eu lembro que eu estava fazendo a listagem, né, dos equipamentos. E aí eu cheguei pro Igor lá e a gente numerou, eu não vou lembrar exatamente o número, eram 54 máquinas de solda. Isso. E aí o Igor falou assim, cara, vou fazer um teste aqui, vou perguntar ao pessoal aqui da manutenção quantas máquinas de solda que eles acham que tem na empresa. Fui no Carlão. Quantas máquinas de solda? Ah, tem muita aqui, deve ter umas 22 máquinas de solda aqui. Ia pro outro, deve ter umas 25 máquinas de solda. Ninguém chegou perto da quantidade de máquinas de solda que tinha. Então, o primeiro ponto, assim, para mim, assim, que a empresa tem que identificar seguindo até a metodologia que a gente fez lá, cara, quais equipamentos que você tem? E criar um cadastro de equipamentos, velho. Que separar as áreas da empresa e separar os equipamentos. O que é que você tem? O que você tem que dar manutenção? Então, para mim, esse é o primeiro grande passo. Porque se você não souber com o que você está lidando, qual o equipamento que é crítico, qual que para seu processo, ou então qual que influencia na qualidade do... Vou dar um exemplo, assim, né? A ponte rolante era muito importante pra gente. Cara, uma ponte rolante quebrasse era o caos da empresa. Se você não tivesse, por exemplo, um cara que desse manutenção no mangote lá vibratório lá, né? Pra tirar as bolhas, né, do concreto pra vibrar o concreto. Cara, a qualidade ia chegar em cima da gente. Ou a bomba de proteção, por exemplo, para poder esticar o cabo lá na pista na época. Da cordoalha lá. Então, assim, então a gente primeiro tinha que identificar quais esses equipamentos e qual que era mais crítico para ver, cara, qual que vai ser a importância que eu vou dar para aquele equipamento. Então, eu acho que seria o primeiro passo que a gente daria hoje, que é independente da empresa, tá? Em termos de profissional, assim, aí a gente está falando de 3 níveis, tá? Vamos separar em pequeno, médio e porte. Fala assim, eu tenho uma grande empresa, qual que seria o primeiro profissional que eu contrato? Eu tenho uma empresa de médio porte, eu tenho uma de pequeno porte. O que eu posso... Eu consigo terceirizar aqui ou não? Tem que ter alguém? Como é que... Vamos lá, o Eymar falou mais na metodologia e no passo a passo no que fazer. Mas depois a gente volta nessa aí também. Tá, vou falar mais... eu queria... vou falar mais do tamanho da equipe e tal, e distribuição. Imagina o seguinte, hoje tem muita aí os aventureiros aí que fazem a cerveja caseira, por exemplo. Okay. Quem gosta de cerveja e tal. Cara, é na cozinha mesmo e tal, e o negócio ficou um pouco mais sério e criou alguns cilindros ali, alguns barris, não sei o quê, que de tempo em tempo o cara vai e liga para um cara que vem, lubrifica, cuida da parte elétrica, cuida da parte mecânica. Então imagina um cara começando uma empresa de pré-fabricado, tá fazendo alguma pouca coisa ali, que com uma betoneira mesmo e com... Tá bem caseirão ali, mas está começando o empreendimento dele. Então, naquele momento, não justifica nem ter uma pessoa de manutenção, porque ele está produzindo e de tempo em tempo alguém vai lá. Então, ele terceirizou, que é faz parte da metodologia da gestão de manutenção e que numa pequena, numa média, numa grande vai ter. Ele foi lá e terceirizou esse serviço e alguém foi lá e fez para ele. Como ele está preocupado em fabricar o pré-fabricado dele ali e é pouca coisa, ele não é o cara, 99% de certeza que ele não é o cara da manutenção, ele não vai entender disso. E ele vai entender quando o equipamento quebrar e atrapalhar ele a produzir. Beleza, aí ele chama o cara vai lá e arruma paliativamente na maioria das vezes, porque
ele tá interessado em produzir. Então arruma rápido aí, velho, que eu preciso produzir. Não vai ter um entendimento de eu vou demorar um pouco mais, mas vai levar muito mais tempo para quebrar de novo, como se fosse isso. Okay. Tá bom, então ele não tem equipe de manutenção, zero. Tá bom, cresceu um pouquinho, mas ainda uma pequena empresa. Aí, de repente, justifica ter um cara de manutenção para, pelo menos, fazer essa gestão de ligar para quem, para saber onde que compra o quê, para falar, para ter um mínimo de conhecimento, para falar assim, cara, isso daqui é um motor elétrico, o cara da produção não sabe. Então, assim, e não só isso, mas, naturalmente, no crescimento e na expansão da empresa, vai precisar de compra de equipamentos. Quem que vai comprar? O cara da produção muitas vezes nem entende. Então, ter uma pessoa de manutenção que seja um eletromecânico ali, nível técnico, não estou falando de... ele vai ter um mínimo de conhecimento que é mais do que a operação. Então, tá bom. Pequena empresa, então, muitas vezes não vai ter um planejamento. Vai ter uma área somente de execução. Porém, não tem nada de errado nisso, tá? Porém, se não tiver, para começar, o cadastro dos equipamentos, ele não sabe nem o que ele tem lá. Então, ele não vai conseguir ter um mínimo de controle. E se a gente está falando de manutenção preventiva, é falar que eu vou atuar no equipamento antes dele quebrar. Da forma que for. Estou generalizando ao máximo aqui. Preventivo, eu vou atuar no equipamento antes dele quebrar. Qual que é a grande vantagem disso? Se você é da produção, eu consigo ter uma maior previsibilidade de falar assim, ó, uma vez por mês eu vou parar esse equipamento durante um dia, por exemplo, dou uma manutenção total nele. Aí você conta lá no seu planejamento de produção que você vai trabalhar 29 dias e não 30 dias, por exemplo. Beleza. Partimos para a média empresa. A partir de quanto que é necessário um planejador, uma pessoa administrativa, e a partir do quanto eu preciso de uma liderança? A resposta é praticamente a mesma. Se tiver umas 5 pessoas ali, beleza, ainda pode ser que não tenha um líder. Mas, cara, começou a crescer um pouco mais que isso. Se não tiver uma liderança para organizar essa equipe de 5, 6 pessoas, vai ficar bagunçado o negócio. Então, o planejamento é a mesmíssima coisa. E aí, você pode ter uma transição com um cara que é líder e planejador, porque a demanda não é tão grande assim de planejamento. Então, eu julgo que numa equipe de pouco menos de 10 pessoas, já precisaria de um líder que faria as duas coisas ali. Parte ele está no administrativo, criando as ordens de serviço, parte no operacional, dando os recursos. Mas é o cara que vai dar os recursos. E que, no final das contas, o planejamento é para dar recursos para execução do mesmo jeito. Okay. Agora, passou de 10 pessoas, aí pode pensar bem em ter pelo menos um planejador e um líder. O líder para ficar em campo mesmo, para ficar por conta da equipe, e o planejador para ficar por conta mesmo na sala em fazer a interface com suprimentos, na compra de materiais. Isso gasta muito tempo. Muitas vezes assim, cara, nós vamos precisar trocar a gacheta da bomba tal. Você não tem nada, você não tinha nem a bomba um mês atrás cadastrada. Então, você não tem. Então, volta lá no arquivo, o que tem de catálogo, não sei o quê. Cara, não tem nada. Liga para fornecedor, Qual que é o fornecedor? Putz, não tem essa bomba. Tá aqui a plaquetinha, não tem nem fornecedor, ela é antiga, não sei o quê. Qual que foi a última compra que foi feito? E aí a gente vai quase com um trabalho de investigação para saber qual que é aquela gacheta. Entendi. Então, toma tempo do cara. Aí o líder deixou de liderar a equipe e deixou de... Então, precisa de 2 pessoas, de fato. Aí, assim, por exemplo, lá, foi muito no meu sentimento. Falar assim, cara, precisa de 2 pessoas para o planejamento. Por quê? Porque, na minha cabeça, um planejador, ou seja, eu consigo preencher 40 horas semanais facilmente de um cara só provendo recurso aqui. E eu consigo preencher as horas, 40 horas, facilmente de outro cara que é programador, que não somente vai fazer a programação, mas ele vai encerrar todas as ordens de serviço que veio da semana anterior também. E da semana corrente vai encerrando as ordens de serviço e vai preparando as próximas. Levando os indicadores, porque fazia no Excel também, para poder levantar isso tudo. Então, no final das contas, que eu acho que é melhor... Com o meu isso é mais rápido, né? Muito mais rápido. É muito mais rápido. Entendi. Depois a gente não faz Excel não, pô. Não, depois a gente... Pode fazer no Excel e fazer o upload pro Melvin. Essa é uma das facilidades. Não tem problema nenhum. Mas assim,
E assim, a gente está falando muito mais por orgulho do que por qualquer vaidade, tá? Claro. Qualquer ego. Mas assim... Que é sofrível. Pô, a gente sofreu lá e assim, a gente tem o maior orgulho da ferramenta que a gente criou por todas essas facilidades. Claro. Mas assim, eu vou deixar a parte da metodologia pro Eymar pra gente se dividir aqui. Mas o fato é que, no final das contas, principalmente cargos de planejamento, de liderança, vai muito no sentimento de eu preencho 40 horas com a necessidade dessa função. Então preciso de uma pessoa. 40 horas semanais. Então preciso de uma pessoa. Agora, a parte de execução, aí a gente já tem indicadores como backlog, como cumprimento da programação, como outros indicadores que a gente mede semanalmente, indicadores operacionais, que vão dimensionar muito bem aqui. O time. Agora, de liderança, planejamento, vai muito, sim, de preencher aquelas horas daquela função específica. Dependendo da quantidade de equipamento, tamanho e porte da empresa. É porque você pode ter um equipamento muito complexo. Ou 10 equipamentos. Isso. Eu não troco... Pega o guindaste aí, por favor. Eu não Fala- troco a falar 54... nisso, ó, mandar um abraço pro meu tio lá, que me deu de presente aqui, o guindastezinho, ó. Eu não troco um guindaste pelas 54 máquinas de solda. Eu prefiro as 54 máquinas de solda do que um guindaste. E ainda mais que são 54 máquinas de solda, assim, é quase que padrão. Eu sei mexer em uma, eu sei mexer nas outras 53. Agora, o guindaste, bicho, tem um sistema hidráulico aqui do cacete. A segurança que você precisa de dar para o equipamento ali, pra sabe? atolar e mistura meio que conceitos industriais, que é tipo esse sistema hidráulico, com conceitos de autos que são mecânicas diferentes. Bicho, é uma merda, assim. Não é fácil o guindaste. E tem cabo de aço, e tem... Que tem normatização para isso. Exatamente, É uma bosta. Você tem, fácil, não. você tem que inspecionar, porque aí já muda, né? Não. Porque entra com segurança. Elétrica, queimou uma lanterna. A luz, a Não é sirene essa de ré não lanterna, está é a funcionando lanterna. mais. Cara, não tem nenhum eletricista que saiba o mínimo de elétrica de autos para trocar essa... Entendi. Você sai, por exemplo, de uma manutenção que você faz baseado em calendário, que está na sua mão, e vai para um baseado em horas. Para fazer horas, você tem que coletar o orímetro da máquina. Às vezes o cara não coleta, às vezes a máquina não está lá. Aí, às vezes, tá na hora de chegar a manutenção, não está lá, não tem como se mobilizar. Então, tipo assim, você entra num nível de complexidade que é maior, entendeu? Entendi. E às vezes pode ser um equipamento que pode ser uma caldeira, por exemplo, que também tem sua complexidade. Ou então uma prensa, algumas coisas que são... A caldeira, né? A caldeira que lá são a segurança, porque ela é normalizada pela NR13, né? Putz, cara, é trampinho, entendeu? Aí tem vaso de pressão lá, foi um trabalho que a gente fez lá também. Por ser equipamentos antigos, né? Ele não tinha manuais, não tinha os prontuários. Então, talvez seja uma dica para quem está começando aí, é o seguinte, é o que eu falo quando eu falava sobre prédio. O cara faz o prédio, não guarda as plantas, não guarda os projetos e nada. Aí quando precisa, não tem, ninguém tem. Acho que a mesma coisa para quem está comprando equipamento, guarda dentro com carinho os manuais, todas as notas, tudo aquilo que é do equipamento, porque quando precisar... Cara, e hoje está muito fácil de digitalizar, né? Digitaliza e nunca mais você perde e organiza. Negócio. Organiza, porque depois para poder achar, você imagina, igual você falou lá, tem 54 máquinas de solda. Não são todos do mesmo modelo. Não são todos do mesmo fabricante. Cada uma é diferente uma da outra. Você fala, pô, esse aqui é de qual fabricante? Esse aqui já está raspado, já... Às vezes você não consegue nem identificar mais. As pontes rolantes. Exato. Tem várias pontes rolantes ali que a gente até conhecia o fabricante, mas não existia mais. Não existia mais. Aí como é que você substitui o equipamento? Então, você tem que fabricar de novo, mandar tornear, mandar... Cara, assim, nessa época a gente utilizou muita mão de obra lá, cara, tinha muitas pessoas muito boas, sabe, assim. Então, assim, então já entrando um pouco na metodologia, que seria o próximo passo. Que você falou sobre a questão de catalogar. Primeiro passo é cadastrar os ativos, os equipamentos. E criar uma hierarquia para eles ali, pelo menos de 3 níveis, que seria a fábrica, a área processo e o terceiro, o ativo, o equipamento. Então, por exemplo, a gente tinha a fábrica 01, abastecimento, central de concreto 1, central de concreto 2, central de concreto 3, por exemplo. Que não existe uma regra, mas o abastecimento foi o nome que vocês deram. Que a gente falou, abastece a fábrica de concreto, então
legal. Foi o padrão que a gente usou. Ok. Esse tipo de tagueamento, tem gente que fica muito preocupado. Cara, o que a norma fala? Cara, não tem coisa na norma que fala que tem que ser número. Eu já trabalhei em empresa que era letra, já trabalhei em empresa que era número, tem empresa que é número e letra. Então, você ter essa... Porque às vezes a pessoa... Eu já vi empresas, clientes nossos ficando preso a esse ponto, entendeu? A como fazer isso. Existe uma ABNT que fala, mas que é preferível não pegar ela. Entendi. Porque ela é mais... Complexa. Ela é complexa. Então, você vai cadastrar os ativos. Qual que é o segundo passo? É olhar análise de criticidade. Né? A análise de criticidade é ver quão crítico que é o seu processo. E aí, a gente criou um algoritmo na época que era baseado... que tem no Melvin hoje, a gente levou para o Melvin, que são 10 perguntas que você vai responder, perguntas vinculadas ao impacto que aquele equipamento tem no processo, na segurança, meio ambiente e qualidade. E aí, você pode fazer dessa forma. Vai dar uma pontuação para o equipamento. Uma extrusora, por mais, exemplo. Cara, sem ela você não faz fabrica. A A central de concreto qualidade. Talvez é mais ainda do que a extrusora, porque central de separa a fábrica inteira. Exato. E aí, a gente tem outras metodologias que eu já vi também. Tem gente que usa a matriz Gucci. Entendi. E aí cria um padrão ali. Gravidade, urgência e tendência. Tendência. Okay. No final das contas, é entender que um guindaste é mais importante do que a máquina de solda. A grosso modo. Porque eu já vi empresas, por exemplo, que o cara não usou uma metodologia para isso, mas o cara tinha um senso muito importante do processo dele, o que era. E isso é uma das coisas mais importantes. Por exemplo, a caldeira vai ser Se der um problema na caldeira, por exemplo, cara, se explode uma caldeira na empresa, o Ministério do Trabalho está 1 hora depois da empresa fechando a fábrica. E fora a questão de acidente, né? Fora a saúde da pessoa. Exatamente. Então, você vai analisar essa criticidade. Baseado na criticidade, né? Aí, qual vai ser a sua estratégia de manutenção para aquele equipamento? Teoricamente, quanto maior a criticidade do meu equipamento, maior número de recursos eu vou utilizar para aquele equipamento. Então, por exemplo, se a criticidade eu vou utilizar, por exemplo, manutenção preventiva, preditiva, inspeção, lubrificação. A corretiva pode acontecer eventualmente, mas eu não vou usar como estratégia. Que sentido? Você não faz inspeção em lâmpada. Não. A lâmpada queimou, você troca. Então, você assumiu que você vai fazer corretiva nela. Ok. Você não Entendeu? tem preventiva nem lâmpada. Não tem preventiva nem lâmpada. Entendeu? Só que, trazendo para o mundo do pré-fabricado, né? Em tese, para esses equipamentos são criticidade a gente seria interessante fazer uma preditiva lá. Só que a gente não tinha recurso para fazer a preditiva. Então, vamos adequar as estratégias de manutenção baseadas na nossa realidade. Então, só distingue o que é preditiva de preventiva. Assim. Preventiva você vai trocar baseado num calendário, baseado numa HH, o seu carro. Tempo de uso, troca de óleo do carro. Troca de filtro a cada 10 mil. Independente se vai estar bom ou se está ruim, você vai trocar a cada 10 mil. Ok. Basicamente isso. A preditiva, você vai fazer uma análise de tendência. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de preditivo que a gente utilizou nessa fábrica, foi a análise de óleo. Se eu não me engano, o misturador da central de concreto, ele tinha, sei lá, uns 200 litros de óleo. O negócio era muita coisa. O redutor que fica em cima das pás. Ok. Cara, se você trocar 200 litros de óleo, é grana pra caramba. Então, o que a gente fez? A gente contratou uma empresa para fazer a análise de óleo. De viscosidade. Viscosidade, particulado, impureza. Ele pega tudo e eles te entregam um laudo e fala, cara, você pode manter esse óleo ou você pode trocar. Porque muitas vezes, em tese, é o seguinte, você tem que trocar a cada 10 mil horas. Mas aguenta 15 mil. Exatamente. Aí, o que você faz? Você posterga o período de troca. Mas com análise. Com análise. Você não pode simplesmente virar e falar, vou trocar com 15. Não, com análise. Só que qual é o grande ponto? Né? O grande ponto é que algumas estratégias de preditiva, que você vai predizer a parada, elas ainda são métodos um pouco caros, muitas vezes. E dependendo e a gente sabe que, por exemplo, né, o ramo petrolífero é um ramo que tem um maior faturamento. O valor agregado do produto final ele é maior. Pelo faturamento ser maior, você tem mais condições de investir em técnicas como essa. Okay. Então, vai ter segmentos, por exemplo, pré-fabricado, que você já não vai ser tão difundida a preditiva, porque, às vezes, culturalmente, ou por questões também de custo, vamos dizer assim. Entendeu? Mas esse é um bom exemplo que o Eymar deu de nem parar para pensar, para fazer conta de custo-benefício. Porque, imagina lá, e aí o público aqui de pré-fabricado vai entender bem. Você tem um misturador, e as pás ali tem um redutor em cima, de uma forma ou de outra. Por exemplo, lá a gente tinha central 1 e 2, que eram completamente diferentes, né, nessa parte, mas que tinha um redutor em cada um.
pô, processo extremamente agressivo em relação a pó, sujeira, o cacete A4 ali. E a análise de óleo, ela não fala somente como que o óleo está. Como que o óleo está é uma ciência chamada tribologia. Agora, como que as engrenagens lá dentro estão é a ferrografia, que também no óleo começa a vir particulado de metal. Ou seja, não tendo atrito. Cara, redutor é um negócio para não se abrir. Para não se abrir. É um componente para não trocar e nem abrir. Se não tem problema, você bota problema na hora de montar. É tipo o carrinho que você desmonta e depois você não consegue montar. Exato. E, assim, sobra peça. E Pô, também isso aqui da onde? é muito grosseira. Fácil você colocar materiais contaminantes lá dentro. E redutor, assim, trabalha o engrenamento trabalha numa folga centésimos de milímetro. O ângulo dos dentes da engrenagem, tudo foi dimensionado para aquilo. Enfim, então apesar de ser um elemento que na indústria trabalha em ambientes agressivos, tem uma engenharia muito grande lá dentro que tem que ser preservada. De precisão. Incrível. De precisão. Ou seja, cara, ali está o coração que você falou. Ali está o coração. Tem 200 litros de óleo aqui. Cara, e a gente tinha um vazamento no redutor da Central 2 quando eu cheguei. Nossa. Que a primeira grande parada que a gente fez, assim, de pegar um final de semana prolongado e a equipe inteira, foi no redutor da Central 2. Falei assim, a primeira coisa que a gente tem que ver nessa fábrica aqui, tem algumas coisas, tá? Mas central de concreto, subestação. Quando que foi a última preventiva de subestação? Bicho, nem tem. Então vamos fazer para ontem. Porque se parar, para a fábrica inteira. É isso aí. Eu não sei como é que tá, eu vou descobrir agora. E tinha um vazamento nesse redutor. Isso foi a minha maior preocupação, tecnicamente falando. Tem a chinel, isso, tem aquilo, tem extrusor. Velho, beleza, tudo isso. Sem concreto. Arruma. Agora, esse redutor aí, se a gente ficar sem ele, nós estamos full. A gente não acha engrenagem para trocar engrenagem. Entendi. É o redutor inteiro. E é uma facada que é quase que é o preço da Central. E não é supermercado. Você vai no supermercado ali, você vai e compra. Não vai. E são coisas muito específicas. Entendi. Tem disso também. E trocou? Aí a gente teve que... Inevitavelmente, por ter um vazamento, a gente teve que abrir ele. E já que abrir para trocar o retentor... Troca tudo. Não troca, mas abrir para ver a condição. Aí foi num ambiente que não tinha produção, não tinha pó nenhum. A gente tomou todos esses cuidados, tiramos tudo, limpamos tudo, fizemos um trabalho assim bem, bem fino e para nos resguardar de que, cara, o redutor tá bom pra cacete. Não tem Aí a gente já trocou todos os rolamentos, porque, abriu, já vão fazer tudo o que precisa fazer. Entendi. Fechamos, nunca mais deu problema. Então, Entendi. deve estar lá. Deve estar lá. Tá certo. E aí, assim, então, aí você vai ter mais estratégias e aí você vai criar o seu plano de manutenção, né? Então, assim, definir o que eu vou fazer, por exemplo, vai ser preventiva, inspeção, lubrificação. Por exemplo, não vou usar preditiva, somente casos específicos. Você precisa criar o seu plano de manutenção. Que vai ser o quê? O que eu vou fazer no meu equipamento de tempos em tempos? O que eu vou verificar? Porque, primeiro, né? Se eu te pedir para ir no carro, olhar algumas coisas no carro, você vai fazer uma inspeção. Se eu for, pode ser que eu vou olhar outras coisas. Que o Igor vai fazer, eu vou olhar outras coisas. Você precisa padronizar o processo e olhar coisas que você, de fato, vai utilizar ali. Vai executar. E aí, eu gosto de dizer que... mas como que eu faço um plano de manutenção? Eu vejo 3 formas que tem de você fazer. A primeira forma que você tem é pegar o manual do equipamento e pegar as informações que está lá. É o primeiro grande passo. Segunda maneira que você tem é o seguinte, cara, se você não tiver o manual, o que acontece? Então, você sempre tem, eu costumo dizer que toda empresa vai ter um cara que ele cuida da máquina como se fosse o carro dele. Você pega esse cara e fala assim, se você fosse naquele equipamento, o que eu preciso verificar e de quanto em quanto tempo para que eu evite que aquele equipamento quebre, por exemplo. Já é um começo. Entendi. Que eu penso o seguinte, por mais que não seja o melhor plano de manutenção, pelo menos o cara vai periodicamente lá. Ele vai pegar um barulho estranho que não estava acontecendo antes, ele vai ver um movimento diferente, porque, cara, se não tiver, o cara nem vai lá no equipamento, nem está sabendo o que está acontecendo. E a terceira... Rapidinho, a maioria dos planos de manutenção da Premo, na época, foram criados pelo Jonatas no conhecimento dele. Porque pega uma ponte rolante, por exemplo. Não tem motor redutor para acionamento do movimento de translação, motor redutor para o movimento do carrinho, do trolley, e motor redutor para
para o içamento da carga, do cabo de aço. Ok. Então, acionamento em si não é um negócio que precisa ir no manual necessariamente de equipamento para ver. É um negócio de praxe. A gente sabe o que precisa fazer no motor, o que tem que ver no redutor, coloca lá, né, no checklist, avaliar isso. Possíveis ruídos anormais, medir a corrente das 3 fases para ver se está ok, se está ventilando bem, se não está obstruída a letra do motor, se tem vazamento. Então, assim, não é coisa de outro mundo e é coisa de praxe, assim, que a grande maioria vai conhecer, vai saber falar. Exato. E o terceiro passo que eu acho que é o melhor, que eu falo com o pessoal, é o seguinte, é você unir os dois. Porque se você vai comprar uma ponte rolante, sei lá, uma Demag, por exemplo, você vai comprar a ponte rolante, eles vão entregar a ponte rolante para você, mas não é assim, a ponte foi para você. A ponte rolante, na verdade, eles vão olhar a capacidade, vão ver o vão ali, no galpão e tal. Cara, mas essa ponte rolante, por exemplo, de uma Vale, pode ser vendida, por exemplo, na Fiat. Ok. Agora, o ambiente que a ponte trabalha na Fiat é o mesmo da Vale? É diferente. Ok. Então, eu acho que você tem que levar em consideração muitas vezes isso. Cara, beleza, eu tenho que fazer isso tudo aqui, mas às vezes na Vale eu vou ter que aumentar a periodicidade que eu vou ter que fazer essas atividades, porque o ambiente ele é mais agressivo do que o outro, entendeu? E aí... Há empresas que tem gente que é litoral. Exato. A indústria toda cheia de metal e sua fábrica está no litoral. A corrosão... Você sabe o que vai acontecer. E assim, aí eu sei que assim, quem for da área de manutenção que está ouvindo, mas eu já ouvi dizer que você pode utilizar RCM, você pode utilizar outra FMEA para poder criar. Cara, de foto pode. Só que, cara, o seu mato está tão alto para você poder cortar, que se você fizer esse básico, que foi o básico que a gente fez lá atrás, naquela época, já vai resolver boa parte dos seus problemas. A gente fez esse ponto e o que a gente falava com o pessoal é o seguinte, cara, vai na máquina e toda vez que você for lá, revisa isso aqui e acrescente um item que você achar que julgar necessário de acrescentar. Detalhe. Melhora o checklist. Né? Isso que fala. Olha como é que promove a melhoria contínua do processo, né? E outro ponto, você está trazendo o cara pro time, velho. É o cara do seu time que está criando o plano de manutenção. É o cara que está vendo, você está confiando nele um trabalho de melhoria da empresa. Você está trazendo o cara para dentro da mudança cultural também. Entendi. Então isso é bastante importante. Ah, beleza, mas o plano de manutenção já está excelente, está muito bom. Então tá bom. Então agora vamos começar. Cara, qual ferramenta que o cara vai ter que levantar? Porque se o cara for para uma ponte rolante, por exemplo, o cara vai subir com a caixa de ferramenta dele, ou ele consegue separar antes a ferramenta embaixo. Então assim, é um negócio que sempre vai ter algo que você possa melhorar, né? Entendeu? Mas começando nessa etapa assim, é o mais importante. E uma vez que você criou o plano de manutenção, a gente cria o que a gente chama de plano de 52 semanas, você colocar tudo num calendário para que possa ser visível, né? Eu posso chegar para você do PCP, por exemplo, e falar assim, Carlos, na minha previsão de manutenção, eu vou ter que parar os equipamentos X na semana 40. Eu posso parar, tá ok? Ou às vezes vou ter que negociar alguma coisa com você, jogar para frente, jogar para trás. Entendi. Então esse é o ponto. E aí é onde que o Igor tem uma frase que eu acho sensacional que ele fala, que é o seguinte, beleza, aí vou começar a trabalhar, né? A rodar o plano, ver as inspeções, que eu vou começar no equipamento antes dele quebrar. Cara, aí que o seu visor de óleo que tá sujo, você vai começar a ver o que está acontecendo, como está a sua fábrica, que é o seu backlog. Porque até então, às vezes o cara pensa assim, não... Tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando. Cara, mas tá tudo funcionando porque você não sabe dos problemas que estão acontecendo, tá tudo oculto. Então, até uma gráfico característico, e assim, a gente utiliza hoje o nosso sistema para controlar as demandas da empresa, do software, dos clientes, melhorias e tudo mais. E nós temos um gráfico de backlog. Então, quando a gente migrou, que a gente passou para o sistema isso, existe uma curva característica do backlog, que é igual para todas as empresas que estão implementando um processo de planejamento e controle de manutenção, que é um crescimento acentuado, e que depois ele tende a dar uma estabilizada num valor, entendeu? Só que é por quê? Não é porque o seu processo está ruim, é porque agora você está vendo o que você não estava vendo antes. Entendi. Agora apareceu. Só para contextualizar do visor, é que assim, backlog é um conceito de o que está em aberto para ser feito. Quais são as atividades que eu preciso fazer? Já é necessário fazer. Supondo, fechei a fábrica inteira, não está produzindo, o que eu tenho para fazer? Tem isso, aquilo. Então é como se fosse um balde furado, imaginando que a água que eu estou enchendo o balde, ela é a quantidade de serviço que eu tenho, é homem-hora que eu preciso executar. Claro. Só que eu tô o tempo inteiro entrando água porque os equipamentos estão se deteriorando, estão desgastando. Mas o tempo inteiro a gente está dando vazão àquilo também, porque a gente está fazendo novas ordens de serviço que estão sendo executadas. Então, balde furado.
Quando o Eymar falou assim do visor, é porque, na verdade, você acha que o balde está com um pouquinho de nível, água. tá pouco, mas na verdade é o visor que você não está vendo, aquele visor, Entendi. sabe, do redutor tá sempre tem um sujo. nível. Tá sujo, você não está vendo o nível ali, na Entendi. verdade. Então, a inspeção ajuda demais no primeiro momento a ver tudo que você precisa fazer. Entendi. E ver tudo que precisa fazer, por mais que o indicador fique ruim, é muito bom, porque aí você traça as estratégias melhores. E não vou falar na maioria dos casos, mas em muitos casos, a galera esconde, porque o indicador fica pior. Entendi. E, na verdade, é o oposto. O indicador tem que ficar não melhor ou pior, ele tem que ficar real. Existir. Ele tem que Tem ficar que ser real, real. Que aí sim a gente sabe o que fazer. Uma das estratégias que a gente trouxe foi do backlog, lá na época, de reforma das pontes rolantes, que foi sensacional. O que a gente fez? A gente controlava ainda no Excel e organizamos em ordem decrescente, agrupado por equipamento, onde que tinha as maiores cargas de trabalho em homem-hora. Velho, eram as pontes rolantes. Mas Então, tinha... e dava corretivo o tempo inteiro. Entendi. Então, o que a gente falou? Pô, vamos reformar uma e vamos ver o resultado dessa reforma? Aí a gente reformou ela inteira e vimos que ficava mais barato do que ficar corrigindo o tempo inteiro. A operação achou lindo. É lógico. Aí, quando eu saí de lá, a gente já tinha reformado 4. Não sei quantas reformaram mais. Mas estava sucateado um equipamento que tem alto risco de segurança, Claro. tudo. Então, mas vai lá, continua. Estava no plano de manutenção. Aí você criou o plano de manutenção, você começou a rodar o plano de manutenção, e aí você já entra com a parte de programação. Né? Então, por exemplo, comecei a rodar as inspeções. Então, o inspetor vai lá na máquina, que às vezes, pelo menos no pré-fabricado, onde a gente trabalhou, nós criamos a função de inspetor, que era específico que fazia essa função de inspecionar, mas muitas vezes, no início, a gente pegava um cara da manutenção, um mecânico bom, cuidadoso, um eletricista também, para poder executar aquelas OS. Ele identificava qual que era o problema. Por exemplo, vou numa máquina que está faltando correia. Então a gente pedia, cara, está faltando uma correia e qual que é a correia ele especificava. Então, Desculpa, e a mesma lógica de falar assim, quando que eu preciso de um inspetor dedicado? Você preenche 40 horas dele? Então deixa ele dedicado. Entendi. Que é melhor ter um cara só para isso, porque ele vai se especializar nisso. Ele vai ter um olhar mais clínico do que você distribuir as ordens de serviço. E a tendência, se você não tem um cara dedicado, é você começar a usar o cara, às vezes, para rotina. Aí você esquece de fazer o trabalho que, na verdade, vai te ajudar a evitar que você caia no problema de rotina de corretivo depois. Entendeu? Entendi. Então, ele vai fazer a inspeção, quer ver, ir no equipamento antes dele falhar, ele vai listar aquelas atividades que ele está vendo. O ideal é que, se possível, ele já especifique os materiais. Vai abrir uma ordem de serviço no sistema. A gente começou inicialmente com o Excel, depois a gente foi para um software, um CMMS, né, com software de manutenção. E aí o planejador de manutenção é o cara, beleza, olha, eu sei que na ponte tal eu vou precisar da correia tal, na máquina de solda ela está parada, eu vou precisar ali de um transformador, por exemplo. Ok, é alguma coisa que é de estoque, não é de estoque. Se for de estoque, ele já vai lá, já reserva o material, e aí ele transforma essa OS para planejada. Eu vou explicar o motivo. Só abrir um parênteses também. Toda gestão de materiais é também um negócio gigantesco que está sob a gestão de manutenção. Então, saber qual material ou não manter em estoque ou não, etc. Exato. E tem materiais de estoque, tem materiais de compra que vão passar para aprovação e tem materiais de compra direta, que é a caneta ali no vizinho, que você acha, que é item de baixo valor. Então, tudo isso tem também uma estratégia que compõe essa parte que o Eymar está falando. Então, ele vai fazer essa parte, por exemplo, que é a reserva de material, se já for de estoque. Agora, se não for, aí ele vai ter que... Ou ele abre a requisição de material, que às vezes ele vai fazer no próprio RP. Tem empresa que você abre direto no almoxarifado. Tem empresa que você vai conversar com o pessoal de suprimentos. Aí vai depender muito da situação. Mas o cara ele tem que fazer o pedido e vai ter que fazer o follow-up também. Porque uma vez que ele faz... Uma vez que o material já chegou, reservou, tá aqui, beleza, já está separado. Ou então o material, ele foi para... Fiz a solicitação, ele já chegou na planta, aí a OS ela vai estar considerada como planejada. Ou seja, os recursos que eu preciso, que não só material, mas como às vezes uma ferramenta específica, algum serviço, que pode ser uma usinagem, e a mão de obra, que às vezes vai ser a própria sua ali, aquele recurso já está separado naquela OS. Ou seja, o cara que vai colocar no calendário, que vai programar o que vai ser feito na próxima semana, por exemplo, ele vai considerar somente as OS que o cara falou assim, cara, já tem todos os recursos já separados. Para quê?
Cara, não vou parar uma central de concreto, abrir um misturador, Você se tá não tem faltando. rolamento lá. Entendi. Assim, a gente tá rindo, Parece parece que é lógico, né? mas no dia a dia não é. Exato. Não é. Temos que trocar o cabo de aço da ponte rolante. Desce, tira o cabo. Cadê e o agora, cabo? cadê outro cabo? Não tem, Compra não. lá. De fato. Exato. E aí, uma vez que você, né, passou por essa etapa de planejamento, programação, aí você você vai fazer os levantamentos dos indicadores, né? A gente, de maneira específica, a gente utiliza, ao invés de utilizar o PDCA, a gente utiliza o CapDo. Então, primeiro a gente começa a medir os indicadores e aí ver qual que vai ser o valor que ele vai dar pra gente, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente começou a utilizar a programação semanal, cara, a gente estava cumprindo 20% da nossa programação no início. Cara, beleza, então é 20%. Então, o que é uma meta plausível inicial? Vamos passar tipo, uns 50%, que é melhor do que 20%? Lógico. Então, o que eu preciso fazer para poder chegar e aumentar de 20%, por exemplo, para 50%? Porque, às vezes, cara, o ideal, por exemplo, se eu for pegar um benchmark de mercado, muitas vezes, meu benchmark de disponibilidade de máquina, sei lá, para construção civil, vamos supor que seja 95%. Cara, mas eu não posso utilizar um benchmark agora porque eu ainda tenho um processo de implementação. Okay. E isso é interessante, né? Você está em implementação, você fez a programação da forma que deu, às vezes ficou bem bonita e tal, e cumpriu 20%. Aí a maioria vai falar assim, putz, velho, não adianta nada, velho. Porra, 20%... Cara, você não fazia nada, você era zero. Você não tinha nem você saiu do zero e foi Você pra não sabia 20. nem quanto fazia. Você tá nem saiu pro medindo. 20. Como é que você... Exato. E aí você vai entrar num processo de melhoria, num processo que é um ciclo, né? A gente chama de ciclo vicioso. Contínuo ali, Porque virtuoso. Virtuoso. Pô, ciclo virtuoso. Porque você vai ter o plano de 52 semanas, que vai ser gerado, vai alimentar o seu backlog. Nesse backlog vai vir também solicitações de serviço, que aí não é só atividades que vão vir das inspeções, mas, por exemplo, o supervisor da manutenção da produção passou lá e falou que quebrou a mesa lá. Uma telha que está, por exemplo, que está com vazamento, uma máquina que às vezes está com problema na botoeira, por exemplo. Então essa demanda também ela vem, essa demanda para manutenção, uma vez que identificado que realmente precisa executar, transforma essa solicitação numa OS, que vai para essa caixa d'água que o Igor falou. Certo. O planejador toda semana vai planejar o máximo de ordens civis que ele tem, que é prover o recurso para elas. O programador vai executar, vai programar, executa, e esse é o ciclo que nunca para, de rotina de manutenção. Entendeu? Então, a grosso modo, seria isso. É simples, então. Não é? Não, a metodologia padrão, assim, não tem nada tão complexo. Não tem uma integral derivada, não é mas isso. tô falando, se o cara se fizer o básico bem feito, ele consegue resolver muita coisa. Porque isso aí, o que você traçou, são etapas. Porque se o cara tem pelo menos o cadastro de equipamento, ele já está melhor do que o que não tem nada. Carlos, hoje quando a gente vai implementar o Melvin num cliente, a gente usa exatamente essa metodologia. É a mesma. Aliás, se você não tiver treinamento nenhum, pegar o Melvin e sair preenchendo as coisas, você vai fazer isso. De forma intuitiva. Se o cara pegar, por exemplo, hoje a gente manda toda reunião que a gente tem de implementação, a gente manda um e-mail pro cliente falando o que ele aprendeu, o que ele desenvolveu, qual que é a tarefa muitas vezes que ele vai ter ali entre uma reunião e outra. Se ele pegar... São 11 reuniões padrões que a gente tem hoje. Pode variar de uma para outra, mas basicamente seriam 11. Se ele pegar essas 11 reuniões para trás, vai estar exatamente desenhada essa metodologia para ele poder fazer. Agora, explica o que é o Melvin, porque senão você vai falar do Melvin, vocês falam. Mas deixa eu falar uma coisa antes do Melvin. Fala antes. É que assim, eu acho que tem algumas particularidades do pré-fabricado para execução de manutenção que eu acho que é interessante pontuar bom. Foram os principais, talvez, desafios nossos lá. Que equipamentos que o operador está muito próximo a ele, operando, então tem influência direta do operador. Tipo, central de concreto, bomba de proteção, extrusora. Okay. Você tem muita chance de falha causada pela operação. Má operação. Esse é um ponto. Porém, o que a gente viu também que faltava muito conhecimento da manutenção em várias coisas. Porque, assim, entenda que, cara, o operador ele está ali produzindo. Então, ele entende muito mais de concreto do que de equipamento, ainda que ele utilize qualquer equipamento. E ele não é técnico o suficiente para fazer uma análise que o pessoal da manutenção faz. Então, 2 exemplos.
Um da bomba de proteção. Bomba de proteção quebrava muito Castanha. a castanha. É aquela garra que pega, né, a cordoalha. Tá. Aquela garrinha, Ok. são 3... É tipo Sim. uma furadeira. Que é a castanha. Aquela mesma... É, isso. sim. Quebrava demais. Então, Fica se alguém um estiver montante lá. escutando isso, vou dar uma dica de ouro, que assim, a gente demorou muito tempo pra gente saber isso, e foi uma frase no manual da bomba de proteção que a gente falou assim, será que isso faz diferença? Vamos ver. E acabou, assim, com boa parte dos nossos problemas. Ele tem que ter mais de 15 centímetros, vou falar De cabo. em centímetro, que é mais da civil, né? Mais de 15 centímetros de cordoalha para dentro, senão você força a castanha, a central, a unidade hidráulica que tem ali é um macaco hidráulico aqui. Sim, sim. Para nós da manutenção, bomba de proteção é macaco hidráulico. Então, o macaco hidráulico ele força demais a castanha e vai fazer a pressão na castanha e não na cordoalha. Pra dentro tem que então, ter no para mínimo dentro 15. tem que ter no mínimo 15 dentro centímetros. do macaco. O final, Pra dentro do o macaco. final da pisa tá aqui. Certo. Aí o cabo excedente que você vai usar para poder puxar tem que ter pelo menos 15 Ah, pra você tá, poder conseguir ok. puxar. Isso. Tem que ter 15 Pra centímetros dentro. para dentro da pra bomba. dentro da proteção. bomba. Exato. Para dentro da cordoalha. E às vezes o cara pegava só a pontinha Só a ali, pontinha. 5 Cara, centímetros. O que a gente fez? Nós fizemos um A4, uma folha de papel, fizemos um desenhozinho, colocamos 15 centímetros, penduramos ali na cabeceira LPP, da um pista. gabarito. LPP, lição gabarito. ponto a ponto, dizendo ali todo passo a passo. O cara... E foi interessante que no início a gente colocou isso e ia acompanhando um por um de pistas protegidas. Cara, eu não sabia disso. Mas é sério, dá diferença. Vamos fazer junto. Estamos aprendendo junto. E acabaram de quebrar as castanhas. Olha só. E, no entanto... E não é barato, né? E, no entanto, não era. qual que era a fala que a gente escutava o tempo inteiro? Era toda a equipe de manutenção falando assim, mas os caras também não sabem operar o negócio, quebra todo dia. Ou, mas também o pessoal do compra só compra castanha ruim. Entendi. Entendi. Então, assim, e eu tô dando minha cara a tapa aqui porque eu escutava isso o tempo inteiro da manutenção. E, pô, temos que fazer nossa parte também. Agora, o maior dos maiores desafios, na minha opinião, se chama extrusora. Nossa, e esse trabalho foi foda, que o Igor fez, cara, foi foda. E, Foi foda. nós fizemos, né? Mas que a ideia aí, foi enfim. sua, tipo assim, mas, cara, foi foda. Mas assim, depende muito do fabricante também. Mas um fabricante... Acho que lá tinha 3, né? Tinha 3. 3 ou 4 Tinha fabricantes. 3. Tinha a Weiler, a Elematic e a Ultraspam. Isso mesmo. Que eu não vou falar de nenhuma... Especificamente. Não vou falar bem nem mal de nenhuma delas. Ok. Eu poderia, tá? Mas não cabe aqui. Mas é o seguinte, em uma dessas fabricantes, a gente tinha sempre problema e o problema aparece na laje, né? Não é na extrusora. No produto. Problema de extrusora em relação à manutenção, em relação à mecânica e tal, não tem muito não. Nos mancais ali, na corrente, no que faz a transmissão, não tem muito. Agora, problema na laje tem o tempo inteiro, todo dia. Nossa, eu vivi muito aquilo ali. E que é provocado, a grande maioria, pela extrusora, de fato. Parte pode ser pelo concreto, tem um monte de coisa, mas a extrusora responde por mais da metade dos problemas ali. Tá bom. O que sempre era feito? Isso também foi uma coisa que foi logo que a gente entrou lá. O que sempre era feito? Busca fulano de tal, que é o consultor dessa marca, e que ele vem e resolve o problema. Beleza? Beleza. Temos um problema, velho. Busca esse cara aí. Só que é o seguinte, nós vamos buscar ele uma única vez, porque nós vamos aprender o que esse cara faz aí. Que não deve ter um negócio da NASA aqui. O equipamento tem uma mágica que relativamente encosta a simples. mão. Quando eu vi o cara fazendo, e aí eu falei na época, Emar, gruda nesse cara e nós vamos aprender o que esse cara tá fazendo e Anota tal. tudo que ele fizer na máquina. Porque é um cara muito Que hora técnico. que ele almoça. Porque é um cara que muito hora que ele técnico. vai no banho. Só que assim, bicho, precisou assim de uma meia hora para entender o que o cara faz pro Emar voltar para a sala de novo para procedimentar o negócio, que no final das contas é o seguinte, a extrusora, ela pede como é que fala quando é de um lado igual ao do outro? Espelhado. Simetria? Simetria. Isso. Ela pede simetria. Mas simetria com trena. Não é nem com paquímetro, não é nem a nível de milímetro, é a nível de centímetro. O cara fazia as medições na trena, o tempo inteiro na trena. Então é o seguinte, tem as facas laterais ali, que elas têm que ser posicionadas de acordo com a estrutura com a largura que você tá concretando. Dali para o centro, você vai medindo. Qual que é a medida da faca lateral
Que faz primeira aquela... rosca, não lembro se é faca lateral exatamente, mas era faca que faz lateral. Para poder fazer o acabamento. o acabamento lateral. Qual que é a distância da faca lateral entre a primeira rosca? Qual que é a distância entre a faca lateral direita e agora de esquerda com a primeira rosca esquerda? E aí vai fazendo as medições e elas têm que estar bem simétricas ali. E, velho, o cara fazia isso. Só que qual que é a tendência? A tendência é que tá tudo regulado, bonitinho? Tá. Coloca para produzir. Agora desregulou um pouco essa. Ao invés de você regular a máquina inteira de novo, porque tem que ter essa simetria, não. Coloca a gambiarrinha ali, que geralmente é com solda meu Deus. Que é tudo... Solda é mais difícil de você reverter. Ok. Vai precisar de lixadeira e tal. Mas mexia só no problema, que gerava outro problema em decorrência disso, porque ela deixou a simetria dela. E aí, assim... cara, isso é um dos principais problemas que a gente viveu na manutenção, mas que, na verdade, é de qualidade da peça. Entendi. Mas refletida pelo equipamento. Então, o que a gente aprendeu com tudo isso, e que no pré-fabricado tem um valor gigantesco, é que, cara, você não precisa de muitos controles. Você só precisa de deixar ela bem simétrica em relação a tudo isso, em relação a todas as medidas, principalmente das roscas que formam os alvéolos. E, assim, provavelmente depois eu vou até ver, porque provavelmente hoje já deve ter tecnologia que resolveu parte disso, provavelmente. Na minha opinião, essa daqui, a tecnologia estava na máquina. Troca a máquina. Justamente, não precisaria dessa tecnologia de máquina, entendeu? Tanto que outro fabricante a gente não tinha esse problema. Entendi. É porque, na verdade, assim, de uma maneira para poder associar, é porque existe um outro ponto nessa máquina também, porque ela tinha várias variáveis. Então, por exemplo, se a rosca desgastava, então uma maneira que você tinha também de compensar o desgaste das roscas é aumentando a velocidade do carrinho, porque já caía mais concreto. Então, você mexia, além das dimensões, você ainda mexia nas velocidades. Entendi. Então, acabava que, por exemplo, era uma outra parametrização que você tinha. E acabava também que, tipo assim, as velocidades das roscas do lado de fora era diferente das roscas de dentro. Então, era muita coisa que você tinha que fazer. Aí tinha uma outra máquina que, na verdade, você não tinha tanta parametrização. É como se você pegasse um... Cara, seria um iPhone e um Android. Vamos dizer assim. O Android você pode baixar muita coisa, você pode mexer, sistema operacional te permite que faça isso. Cara, você tem um outro, que, pelo menos pra mim, que era o iOS, que, cara, você não tem tanto bloqueio do negócio. Não sei se é melhor analogia, lá mas... vem ele. Mas vou colocar uma foto do celular e uma máquina fotográfica. Máquina fotográfica nem todo mundo sabe mexer, tal. Não, agora o iPhone 15, meu Deus do céu. Tem mais parametrizações. Cara, se você deixa muita coisa pro cara parametrizar, e às vezes complica. E às vezes é o que o Igor falou, às vezes o cara que é contratado para poder operar a máquina... Ele não tá esse conhecimento técnico. O cara não tem conhecimento técnico. Então, assim, ele pode estar nas melhores intenções, como da maioria das vezes tem, só que alguém não chegou para ele e falou assim, cara, não, na verdade você tem que fazer dessa forma. Entendi. Entendeu? Não mexe nisso. Não aperta o botão vermelho. Apertei. É isso. Mas foi uma grande virada, porque a gente procedimentou tudo. Legal. Procedimentou tudo e, cara, e sabe o que foi o procedimento? O Eymar voltou para a sala, desenhou no CAD a uma vista superior das roscas, mostrando as dimensões. Padrão. Só, cara, mais uma vez, resolveu numa folha A4. A gente pendurou, tivemos que trocar a equipe lá também por vícios passados, trocamos, e o cara novo seguia aquele procedimento e rodava. Entendi. Melhorou bastante. Eu não digo que... Para mim, melhoraria por completo trocando o equipamento mesmo. Assim, por outro fabricante. Porque, para mim, aquele projeto tem outros melhores. E aproveitar a oportunidade de falar de troca de equipamento, porque houve uma situação lá que... Cara, quando você trabalha numa empresa que ela é subordinada, a manutenção é subordinada muitas vezes à produção... muitas vezes o time de manutenção ele é subestimado e ele não é convidado a tomar decisões dentro da empresa também, em N aspectos. Por que eu estou dizendo isso? A gente, na ocasião, eu lembro que a empresa ela estava fazendo uma expansão de fábrica e ela conseguiu um financiamento pelo Finam, não sei na época, e que a gente iria... E aí descobrimos que uma extrusora tinha sido comprada. Então, primeiro momento de tensão, né? Qual que foi comprada, entendeu? Então, assim, foi comprada, na verdade, a que a gente já esperava, né? Que a gente gostaria. Cara, beleza, tá excelente então. Então, vamos lá.
Aí foi fazer comissionamento da máquina. Primeiro que não estava regulada para a pista, a largura da pista. E os motores elétricos zerados, novinhos, vieram com a tensão diferente do galpão. Detalhe, fabricante canadense. O dono da empresa veio fazer o comissionamento da máquina. Nós tivemos que tirar o motor da máquina e mandar rebobinar ele na tensão correta. Novo, né? Novo. Não, motorzinho não. Não era motorzinho, não. Eram 4 motores, 2 motores dessa máquina que tinham para abraçamento das roscas. Então, assim, é uma situação, assim, como aqui está mais para as pessoas de pré-fabricado, isso acontece muitas vezes em outras empresas, outros segmentos, mas acho que pré-fabricado existe uma tendência, porque existem características de empresas, né? Que muitas vezes ela é, às vezes, uma empresa familiar, às vezes ela é uma empresa ali que a manutenção ainda está subordinada à produção, ainda não estão pareados, vamos dizer assim, a manutenção com a produção. E, cara, uns momentos desse que às vezes a empresa perde dinheiro por envolver alguém ali, talvez por subestimar, ou talvez por questão da cultura mesmo ali que permanece daquele jeito, mas, cara, vai fazer um projeto novo, tem que chamar o pessoal para poder... Quem vai cuidar, ué? E aí, puxando esse gancho, o alinhamento também, né? De produção com manutenção, tudo. A gente era muito alinhado. E assim, era alinhado ao ponto de, muitas vezes, eu sentar com vocês lá e falar assim, velho, a gente já fez isso na máquina e ainda continua tal. Me ajuda, porque assim... às vezes não é mais a máquina, às vezes é produção, às vezes está no concreto, às vezes é outra coisa. O concreto está muito úmido, às vezes. Porque, de fato, laje concretada com extrusora, se deu problema na laje, a primeira coisa que você vai ver é na extrusora mesmo. Mas às vezes não está lá, e, enfim. Então tem que ter um alinhamento muito bom. É um produto um pouco mais delicado. A tecnologia avançou bem, hoje está um pouco melhor. Questão de maquinário, porque a gente está falando de... E de concreto também, né? Porque concreto ajuda muito. E é aquele negócio também. Uma extrusora trabalhava com um tipo de concreto, outro com outro. Mudava muito, né? Esse também era um outro problema dessa máquina que eu estou falando. A que foi comprada, usava um concreto um pouco mais fluido, né? Mais molhado. Essa pedia um concreto mais seco, essa que era difícil de regular. Né? E aí, putz, é mais difícil. Mais difícil acertar. Jeito. Bota mais 2 litros de água aí. Diminui um litro. Isso é um perigo. Cara, mas assim, a gente já tá chegando no final e aí você não falou sobre o Melvin. Então, o Melvin. O Melvin nasceu das planilhas de Excel lá na Premo, naquela época. A base foi lá. Então, o Melvin é um software de gerenciamento de manutenção para ativos em geral. A gestão de manutenção é a mesma, então a gente pode controlar manutenção de equipamento industrial, de um automóvel, de uma edificação, da forma que for. E a gente colocou tudo que a gente acredita que deu certo na prática e sem muita enrolação. Entendi. Então, ou seja, hoje é um software que ele é completo o suficiente para você ter todas as ferramentas possíveis para fazer a gestão lá. Tanto fazer toda essa rotina aí que o Aimar está falando, quanto também a parte de engenharia, por exemplo, tem análise de falha lá dentro. Então, hoje é bem completo. Quando a gente vai para ERPs no mercado, tipo TOTOS, SAP, etc., um módulo é o de manutenção. Tem outro módulo de materiais, que é controle de estoque e tal. Isso já tem tudo no Melvin. Legal. Então, o Melvin já cerca toda essa gestão, porque a gente entende que é parte da gestão de manutenção também. E a gente trouxe para o Melvin algumas coisas assim. Primeiro, desburocratizar os processos e desburocratizar parte da implementação também. Você vê, são 11 reuniões apenas. Para implantação. A gente sabe que é demorado e tudo. E no nosso caso, a gente fez várias dessas condições. Vou copiar e colar informações de equipamento para outro, coisa do tipo também. Então, desde a implementação a toda parte de girar a rotina. Segunda coisa que, assim, ainda mais comparado com 2009, cara, a gente trouxe todas as tecnologias possíveis e vem trazendo todas as tecnologias possíveis, ainda mais com Indústria 4.0, tudo para o Melvin. Então, por exemplo, não tem papel mais. Faz tudo do celular. Faz leitura do QR Code pelo celular, executa pelo celular e tudo dá para... E tá tudo na nuvem.
Ou seja, o cara encerrou uma ordem de serviço agora o backlog já está outro. Tem vários clientes nossos usando a televisão como gestão à vista, com a própria tela do Melvin, né? Com os indicadores e tudo mais. Legal. E a gente está vindo ainda com inteligência artificial para previsão de falha baseada em ordem de serviço, inteligência artificial para ajudar na confecção do cronograma, na programação. Então, estamos vindo com várias tecnologias IoT para plugar no próprio software, sensores de vibração e temperatura. Então, trazendo todos os aparatos possíveis aí para fazer uma gestão correta dos equipamentos. Só linkar uma coisa que o Igor falou, porque a gente falou aqui da preditiva, né? Okay. Que é para predizer a falha, né? Uma falha. A ideia é que a gente consiga fazer isso com a inteligência artificial. Entendi. Porque por mais que às vezes a empresa ela não tenha... Se a empresa ela tem orçamento muitas vezes para poder contratar uma preditiva, ela não vai contratar para todos os equipamentos. Ok. Porque é uma tecnologia que Mais até mesmo para uma caro. empresa grande é mais cara. Só que o que a gente pensou foi, cara, mas olha o tanto de dado que você não coloca ali de informações. Você tem plano de manutenção rodando, você tem tempo de parada de máquina que está lá, você tem o tempo que o cara gastou para manutenção, quais materiais. Então a ideia é que a inteligência artificial fale, cara, se você não mexer no seu equipamento, atuar nele, ele vai quebrar Em tantas horas, possibilidade de dias. X% de quebrar em tantos dias, entendeu? Legal demais. Nesse caso, só para ser mais específico, é um projeto de 1 ano e meio em parceria com a Embrapi, Sebrae e a Universidade Federal de Goiás. Está finalizando agora em março, então a gente está colocando em produção agora, já está funcionando e a gente está tendo mais de 70% de assertividade em quando a falha vai acontecer, baseado nas ordens de serviço. É claro que as ordens de serviço têm que ser abertas corretamente, tem que fazer para casa, tudo para a coisa acontecer. Nunca que vai acertar, haja inteligência artificial. Sem dados, sem informação, não tem jeito. É isso aí. Cara, te agradecer. Você quer deixar uma mensagem final aí pra galera que tá escutando? Quer? Motivacional? Eu? Não, eu não sei. Do nosso eu da indústria também. Porque é legal que vocês também têm o curso e tal, sobre manutenção. Então, eu tinha falado sobre como é que começar. Às vezes, quem está interessado, tá, entra, a gente passando vai na deixar televisão. a gente vai deixar na descrição. Quem vê o podcast aqui, entra em contato, vai ganhar um desconto, né? Ou não? Tem Com desconto? certeza, sempre tem desconto. Parceria. Isso. Então, o pessoal que vê, só falar que assistiu o nosso podcast... Porque assim, só para diferenciar as coisas, né? Melvin, então, software de manutenção, o nome da empresa, e a manutenção em ação, que inclusive estão passando os cursos aqui. Manutenção em ação é uma empresa dentro do guarda-chuva Melvin, que trabalha na parte de educação e treinamento online, treinamento presencial. A gente tem um MBA em gestão de manutenção 4.0, começando também em março. Agora. Consultoria também, muitas vezes Então, quem estiver escutando, quiser se especializar nisso, vai entrar lá que vai estar diretamente ligado à manutenção. Exatamente. Todo agora, conteúdo. uma mensagem motivacional para o pessoal do pré-fabricado de manutenção. Pronto. Beleza? Boa. Cara, geralmente onde tem mais problemas, mais coisas a serem desenvolvidas é o mato alto. Então, é muito mais fácil sair de um 0% para 80% do que do 80 para 90, do 90 para 91. Entende? Então, assim, eu vejo onde a maioria vê problema ali, eu vejo a oportunidade gigantesca de crescimento profissional, de mostrar mesmo a metodologia e essa implementação, tudo que a gente falou, é muito mais fácil de implementar nesses cenários do que num cenário onde já está tudo mais ou menos organizado, entendeu? Então, isso para mim é uma oportunidade gigante. Acho que complementando aqui, eu lembrei de um negócio que eu acho que é legal compartilhar, porque eu lembro que quando o Igor me contratou, ele me levou para conversar com o Fabrício. E o Fabrício falou um negócio que, cara, é a mais pura verdade, e eu senti isso muito depois que eu saí da Prima, eu fui para uma empresa muito grande. E lá ele falou comigo assim, cara, Eymar, 2 coisas que você precisa saber aqui. Primeiro ponto, cara, qual que é o ponto A onde a gente está e o ponto B onde quer chegar. Esse é um ponto muito importante. E outro ponto que você tem que enxergar é o seguinte, cara, aqui, pela situação que está, você pode testar as coisas, você pode validar. Então, aqui pode ser o seu laboratório, muitas vezes, de fazer o seu processo de implementação. Uma coisa que o Igor falou, né? Era uma empresa que tinha área de projetos, então eu consegui uma licença de AutoCAD.
Quando eu mudei de empresa, eu assim, cara, eu preciso desenhar uma peça aqui para mandar fazer. Como que eu faço? Não, tem, mas aí eu tenho que abrir um chamado no SAP para o time de engenharia poder desenvolver, que vai contratar um terceiro, abrir uma requisição de compra, faz 3 cotações, faz o pedido. Depois que o desenho é pronto, eu tenho que abrir um outro chamado para a central de cadastro para poder cadastrar aquele desenho. Beleza. Às vezes é preferível comprar uma prancheta, um squat. Às vezes fazendo papel. E no cara e falar com ele assim, cara, Vai você tirar quer... foto aqui. vai no fornecedor, cara, eu quero uma peça assim, ó, você manda o croquis para ele e faz lá. Faz aí pra mim. E o cara faz. Então, assim, eu acho que, e para mim, assim, hoje, como eu falei, toda a experiência profissional que eu carrego hoje, né, é até meio, assim, eu trabalhei nessa empresa há 3 anos. Então, até meio loucura, eu falei assim, cara, foram 3 anos que fez muita diferença na minha carreira profissional. Legal. Por tudo que eu vivi lá e por ir em outras empresas grandes e falar assim, cara, poxa, eu tô numa empresa grande aqui que realmente, cara, a empresa é foda, a empresa tem recurso, tem tudo. Só que, bicho, tem coisa lá na outra empresa que, por mais que eu tinha menos recurso, eu fazia melhor porque eu tinha mais acesso às pessoas, às vezes o processo era mais burocratizado, eu tinha mais voz dentro da empresa porque não tinha um nível hierárquico muito grande. É claro que a hierarquia, empresa grande, muitas vezes faz muito sentido, só que, cara, crescer numa empresa grande, muitas vezes, Mais difícil. é mais difícil, porque eu, por exemplo, eu lembro que uma coisa, eu falo isso sempre nas lives que a gente faz aqui, que é o seguinte, eu, por ser da manutenção, eu tinha acesso fácil ao pessoal da produção, qualidade e às reuniões também. Eu tinha que fazer a programação semanal, então eu tinha que entender um pouco da dinâmica da fábrica, como que funcionava. Cara, eu ia lá na reunião, lá, e ficava só sapiando, não fazia nada, ficava caladinho, pau quebrava muitas vezes, mas eu tinha permissão, eu tinha a oportunidade de fazer isso. Cara, às vezes uma reunião estratégica da empresa, o que foi comercializado, qual que é a obra, como é que tá, então eu tinha acesso às informações. Cara, uma empresa grande, às vezes você tá como técnico, pra você chegar nesse nível era difícil demais de conseguir fazer. Tá tendo uma notícia já era difícil. Particularmente, eu também sempre preferi ser a cabeça do bagre do que o rabo do tubarão. Entendi. De tipo, ser mais um no meio daquele milhões de pessoas ali dentro e aquele negócio, um crescimento muito mais lento e tal. Ah, não, você vai para uma empresa ali que você tem autonomia e pode aplicar os negócios, pô... E não desenvolve, porque você fica muitas vezes especialista de uma coisa só. É isso. Então, por exemplo, eu comecei como programador de manutenção, eu não tinha experiência diária. Mas, cara, eu tinha um Carlão do lado que eu acompanhava, eu ia no campo e verificava. Eu tinha, por exemplo, o Jonas, que eu tirava férias do Jonas. Entendeu? Então eu conseguia conversar com as outras pessoas e andar para verificar. Então, numa siderúrgica, às vezes você tem 5 programadores, você não tem tempo de ir em campo. Fazer nada. Você entra e sai, não sabe nem como é que é a fábrica. Você vira especialista de uma coisa só. Então você não tem aquela visão 360 muitas vezes do seu processo. E quando você é numa empresa menor, eu acho que assim, o pré-fabricado, eu acredito que te permite ter essa visão. Você tem um maior acesso. Por mais que existem, claro, para a área de pré-fabricado, por exemplo, pequenas, médias e grandes empresas. Mas, cara, não vai ser, por exemplo... Mas não é do tamanho de uma siderúrgica. Não é uma Petrobras, por exemplo. Não, entendeu? Não. Que eu vivia num ovinho aqui, num universo gigantesco. Entendeu? Então, eu acho que, cara, tem muita possibilidade, só que às vezes, né? Aí é aquela frase de coach, né? Às vezes a oportunidade, ela vem disfarçada de muito trabalho, né? De estresse, de tensão e tal. Mas pra mim, assim, cara, tenho uma gratidão muito grande ao pré-fabricado, porque tudo que a gente implementa hoje nasceu daquela história do pré-fabricado lá atrás, entendeu? É o concreto da vida. E por fim, que o Eric colocou aqui, é o Eu na Indústria Podcast, que semanalmente também a gente faz o podcast aqui, trazendo convidados da área de manutenção, gestão de manutenção, da indústria em geral, né? Sim. Que inclusive você já teve lá também como convidado, né? E tem as lives também terça-feira, que aí as lives nossas são basicamente assuntos que a gente pega da área de manutenção, que, cara, manutenção é manutenção em qualquer lugar. Vai ter umas características diferentes da indústria ali, mas de maneira geral... É o mesmo processo. É a mesma coisa, entendeu? Legal. Obrigado, Igor. Valeu demais mais uma vez, né? Valeu pela presença aí, show de bola, pelo papo. E é isso aí. Então, pessoal, continuem aí na nossa visualização, né? Acompanhando os nossos podcasts aí. A gente sempre trazendo assuntos aí da área de pré-fabricado. Então, compartilhe esse vídeo, curta aí, comente, se tiver qualquer dúvida, pode mandar. A gente tem os nossos outros canais aí de Instagram, Facebook, pode ligar, entrar em contato que a gente está à disposição para poder ajudar, tá bom? Então, obrigado aí, até o próximo nosso Precast aí. Um grande abraço, valeu! Show!